Veja no ICL Notícias, segunda edição. Dividindo a responsabilidade. A entrega por parte da bancada. Hugo Mota diz que não vai decidir sobre anistia sozinho e indica que consultará líderes para pautar projeto. Sem ressentimento, 146 deputados da base votaram pela anistia, mas governo nega que vai retaliar partidos. Deram no pé. STF não conseguiu até agora intimar Bolsonaro e mais 2 réus na ação do golpe. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição está começando. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube e na Pop TV no Rio Grande do Sul. Chico Sá e eu apostos aqui em São Paulo, Elô Vilela lá em Brasília. Boa tarde, Chico. Opa, Elô, boa tarde, Gabi, boa tarde para a nossa audiência, a comunidade, boa tarde, Elô, aí direto do Planalto Central, naquele crepúsculo bonito, só que a realidade daí não é tão bonita assim. Não tá muito de crepúsculo. Mas a natureza a natureza é. A coisa não anda nada bonita, né, Chico? Mas vamos lá, assunto é que não falta, né? Vamos começar falando, depois desse pedido de urgência para o projeto de lei da anistia, né, que já foi protocolado lá na mesa diretora da Câmara. Agora a gente teve um posicionamento do Hugo Mota nas redes sociais. Ele teve que se pronunciar sobre isso, ele disse que não vai decidir sozinho se vai mandar ou não o projeto para votação em plenário. A gente vinha falando que a decisão era dele, mas ele quer dividir essa responsabilidade. Ele disse que vai levar o projeto para uma discussão no Colégio de Líderes, que é um grupo que reúne lideranças, né, de todas as bancadas partidárias da Câmara, também da liderança do governo e da oposição. Então, vamos chamar aqui o posicionamento do Hugo Mota nas redes sociais. Vou ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte: democracia é discutir com o Colégio de Líderes as pautas que devem avançar. Em uma democracia, ninguém tem o direito de decidir nada sozinho. É preciso também ter responsabilidade com o cargo que ocupamos, pensando no que cada pauta significa para as instituições e para toda a população brasileira. Ele não quis ficar sozinho com essa responsabilidade, né, Lu, basicamente. E eu acho que a última frase, as últimas palavras dele são muito significativas, quando ele diz que tem que pensar o que uma pauta dessa significa para as instituições e para a população brasileira, ou seja, para as instituições, porque essa pauta é uma pauta claramente que compra briga com o STF, tensiona as relações do Congresso com o STF. Isso é o número 1. Número 2, o que ela significa para a sociedade brasileira. O Hugo Mota fala isso sabendo claramente que as pesquisas indicam que a maioria da população brasileira é contra esse projeto golpista de anistia. Então, quando ele diz isso, eu acho que ele está trazendo todas essas coisas para uma mesma frase bem chutinha, bem curtinha, mas cheia de significados. E ele não quer decidir. Quando ele diz que a democracia se faz consultando o Colégio de Líderes, ele está tentando dizer que esse é o procedimento correto, não só correto porque assim é que manda, mas este é o procedimento regimental. É assim que as coisas deveriam funcionar normalmente, se você não pular nenhum degrau, se você não passar nada na frente, né? Seria assim, você vai para o Colégio de Líderes uma vez por semana e ali você discute qual é a pauta da próxima semana, o que ele tem feito desde que assumiu e prometeu que faria. Então, ele está reforçando esse... Agora, é claro, ele não quer assumir sozinho, pautar ou não pautar esse projeto, porque o Hugo Mota, na verdade, ele fica entre 2 polos. Um é a votação que o presidente Lula teve no estado dele,
né, onde o pai dele também é um político, onde ele também se elegeu. O presidente Lula tem quase 70% de votos no segundo turno da eleição. Então, ele sabe que ele tem lá um eleitorado com o qual ele tem que lidar. E, do outro lado, ele tem a turma do PL, né, e a extrema-direita, que boa parte votou nele para presidente da Câmara e está cobrando compromissos e está pressionando direto, usando mídia social o tempo todo e tal. Agora, o Hugo Mota resolveu fugir um pouco dessa pressão e foi para o exterior com a família, mas está lá, atento, respondendo pelas mídias sociais, né? Não, achei curioso esse fato dele ele não considerou as férias nesse momento, ele não, tenho que responder aqui que está começando a pegar mal o meu silêncio. Então, é uma frase meio ensaboada ali, que é o estilo dele, mas para bom entendedor, manda um recado ali, olha, sabe, não se afobe não, que nada é para já. Para citar, não sei se ele gosta do Chico Buarque, mas eu gosto. Então, é esse o clima, né? É esse o ritmo que está nessa frase dele, Elô. E você lembrou muito bem, a Paraíba é um estado muito lulista em matéria de eleitorado. Tem quase 70% de eleitores do Lula e o atual presidente ganhou em 91% dos municípios. Então, ele brigaria com o próprio eleitorado dele, no caso. Isso é super importante. Exatamente. Eu acho que essa observação da Elô mostra exatamente a sinuca de bico ali que está o Hugo Mota agora. Aliás, a gente não deve ter a decisão disso tão cedo, só na semana que vem, porque a gente vai ter o feriadão agora, né, que vai pegar a sexta e também a segunda-feira. Então, essa reunião com as lideranças deve acontecer na quinta-feira, que vai ser dia 24 de abril, e também depois do julgamento do Núcleo 2, né, no Supremo Tribunal Federal. Estava pensando nisso, vai pegar as duas... Que isso é importante, para retomar um pouco aquele clima dos golpistas como réus ali atrás do balcão do STF. Foi a primeira turma, aquela turma do Bolsonaro, parece que não há mais golpe, né? Todo mundo esqueceu em 10 dias, 15 dias. Então, é importantíssimo ter no pano de fundo desse filme esse julgamento correndo, que a população terá mais uma chance, via TV Senado, de saber o que realmente aconteceu no 8 de janeiro. A discussão volta a ser pautada no país, e ainda tem núcleo 3, tem outros núcleos que vão ser julgados. Então, de tempos em tempos, essa história vai voltar a ficar mais fresca na memória das pessoas também. Agora, E aí eu acho que isso vai deixar bem claro, é um bom momento para a gente voltar com esse julgamento, porque vai deixar bem claro o quanto que esse projeto de anistia significa, como disse com muita propriedade hoje, num telefonema, o líder do PT, o Lidberg Farias, disse para mim hoje, isso é a continuidade do golpe. Esse projeto de anistia nada mais é do que a tentativa de promover a continuidade do golpe e de, claro, abrir a porta para outros golpes, porque se você não pune esse e cria uma anistia que quem tenta golpe não precisa ser preso, então você abre a porta e vamos vira uma zona e cada um pode fazer o golpe que quiser, né? Então, não tem condição, né? Você libera geral. Libera geral. Aquela história de Bolsonaro inelegível, né, abriria essa possibilidade com o PL da anistia. Totalmente. E tem várias minúcias, né, dentro do PL da anistia que vai abrir um precedente muito, muito perigoso, né, até de anulação de condenação penal, né, civil, eleitoral. Então, a gente tem que colocar uma lupa aí nesse PL da anistia que está passando como... Não, e dizer que tudo que você faz na tentativa do golpe não é crime. Isso. Ou seja, só é crime se você der o golpe. Lógico que se você der o golpe, ninguém vai te prender porque você deu o golpe, você segurou. Como, né? Não, aí não tem Supremo aberto, não tem a gente aqui, não tem ninguém. É de uma cara de pau inacreditável, né? E hoje eu conversei com uma liderança do PL que... assim, com a maior tranquilidade, racionalmente, tenta me convencer de que tem que ser uma anistia ampla, geral e restrita, como foi a anistia depois da ditadura militar, e tentando fazer uma equivalência absurda entre esses dois momentos históricos, quando a gente estava tentando sair de uma anistia, de uma ditadura para voltar para uma democracia, e agora que a gente está numa democracia, tinha gente querendo dar um golpe de Estado, assim, como que você compara laranja com banana, né? Realmente não faz o menor sentido histórico
você fazer essa comparação. Elô, falando em liderança do PL, a gente tem o pronunciamento do próprio líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, depois de saber que o Hugo Mota levaria essa reunião, né, para as lideranças. O Sóstenes, inclusive, ele é o responsável por protocolar esse pedido de urgência do projeto de anistia. Ele, obviamente, elogiou o Hugo Mota pela anistia porque é positivo para eles. Então, ele publicou nas redes sociais parabéns para o presidente Hugo Mota. A gente vai colocar a imagem aqui na tela. Ele diz: a verdadeira democracia se faz pelo processo legislativo e não por decisões monocráticas de um só. O presidente da Câmara tem atribuições importantes, mas as grandes decisões sempre passam pelo colégio de líderes ou, mais ainda, pela vontade soberana da maioria da casa. No caso do PL da anistia, 264 deputados respaldam a urgência. E aí ele diz: o presidente da Câmara pode muito, mas a maioria dos deputados pode mais, porque a democracia se constrói com respeito à maioria e à vontade no parlamento. Eu achei interessante esse posicionamento, porque o pedido de urgência garante que esse projeto chegue na mesa diretora sem passar por nenhuma comissão também, né? Sim. Então, sem nenhuma discussão, porque a comissão não seria interessante para eles também, porque acabaria atrasando o processo. Então, tá ali, né, usando um discurso, palavras, né, pró-democracia, mas, no fim das contas, queria mesmo acelerar a tramitação. Não, e o que eu acho, Gabi, mais importante desse discurso dele aí, porque isso ele publicou isso em cima da postagem do Hugo Mota, como se fosse uma resposta mesmo ao Hugo Mota. E se você olhar com atenção, ele não está elogiando o Hugo Mota, ele está chantageando o Hugo Mota, ele está cobrando o Hugo Mota, dizendo que a maioria em letras garrafais é quem manda, não é ele, o Hugo Mota. Como quem diz agora, a sua obrigação é pautar esta decisão, né? Esse pedido de urgência. É muito mais uma chantagem, uma cobrança, do que um elogio na minha leitura. É uma coisa... É uma malandragem ali, né? Sim. Vai com jeitinho, mas na verdade... Para lembrar quem votou nele, né, Chico Sá? Sim, e ele lembra que a maioria é quem manda dos deputados, então é um jeitinho meio malandro de ser. Agora, Elô... Essa coisa da maioria é um problema que está incomodando muito o governo, a ponto do governo ter entrado em campo e está tentando fazer uma lista de pessoas que gostariam de tirar seu nome desse apoio ao pedido de urgência. E eu soube hoje que eles têm uma noção de que talvez eles consigam umas 20 assinaturas. Se você tirar 20 nomes dessa lista, ela fica com 244, 13 a menos do que os 257, né, que é o número mágico, aí, o meio do caminho. Então, se você parar para pensar, o governo pode fazer esse esforço? Pode, aí consegue. Você tem um Congresso completamente dividido numa questão que deveria ser unânime, que é a defesa do papel que eles estão desempenhando. Porque quem entrou no Congresso e quebrou tudo, estava dizendo: não precisamos de vocês, a gente pode resolver a nossa vida sem democracia, sem deputado, sem senador, sem nada disso. Né? É como disse o Jacques Wagner numa entrevista que ele deu para o jornal Valor Econômico, quando ele diz: se entrassem na sua casa, quebrassem tudo, você queria anistia ou perdão? Entraram em 3 casas, quebraram tudo, e vocês estão pedindo anistia para essas pessoas. Para e pensa no que essa gente está pedindo. Excelente, Elô. Certeiro. Hoje a gente tem no cenário atual 262 assinaturas dos deputados. Aí vamos olhar como é que tramitou, né, esse pedido de urgência que garantiu que o projeto da anistia fosse entregue lá na mesa diretora. Dessas 262 assinaturas, vamos colocar uma lupa aí, porque isso é muito importante. A gente tem 146 deputados federais de partidos que compõem a base do governo Lula. Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Desses 12 partidos que assinaram o requerimento, são no total, né, 12 partidos, e 5 são da base governista, então. Aí a gente preparou uma imagem para mostrar todos os partidos que assinaram o requerimento e quais são os do governo. O que está em vermelho aqui na tela agora, nessa imagem, são os partidos da base governista: União Brasil, Progressistas, Republicanos, PSD e MDB. A gente falou um pouco sobre isso, né, Elô? Mas vale a pena a gente dar
uma conferida aqui nos números. A gente tem do lado esquerdo qual é o número, né, de deputados que faz parte do partido e quantos assinaram do lado direito. E aí, ressaltando mais uma vez, o que está em laranja são os partidos, né, de maneira geral, a gente tem oposição. Agora, base do governo, a gente tem um número muito grande, né? Chama atenção, Elô. É uma base que nunca se comprometeu a entregar votos para o governo, a gente deve dizer. E você vê que nessa base aí, esses deputados, todos os partidos, estão divididos. Então você tem o Desunião Brasil rachado, o MDB rachado, o Republicanos rachado com relação a essa história da anistia. E aí a gente tem que entender que esses deputados, eles estão muito mais preocupados assim, com duas coisas. Não estão preocupados com a anistia, não estão preocupados com o pessoal que está ainda preso, que é um número muito pequeno, porque dos mais de 1.000 presos hoje não tem nem 200, tá? Também isso, às vezes, as pessoas não se tocam quando a gente fala, né? Mais de 1.000 foram presos, hoje tem na cadeia pouco mais de 100, gente. É disso que a gente está falando. São aqueles recalcitrantes que não quiseram acordo nenhum com a justiça, que não querem fazer cursinho de democracia, que se recusam, que querem intervenção militar e ponto. Então, é essa gente que continua presa, tá? Mas, se você olhar, os deputados que estão assinando isso aí, eles não estão preocupados com essa gente, não estão preocupados com o Bolsonaro, eles estão preocupados com duas coisas. Base eleitoral, ter os votos do bolsonarismo e emendas parlamentares. São as únicas duas coisas que preocupam essas pessoas. Não é ideologia, não é acreditar que isso é uma boa coisa, não é ter convicção, nada disso. De jeito Quem nenhum. tem convicção é uma camada, é um grupo muito pequeno dos parlamentares da extrema-direita. Esses têm um pouco mais de convicção, querem fazer porque acreditam que tem que ser assim. Eu ouvi hoje uma coisa assim, estarrecedora. Uma pessoa da cúpula ali, digamos assim, do PL, me disse o seguinte: um gesto provoca um gesto na política. Então, e aí eu falei, mas me explica, o que o senhor está querendo dizer? Não, esse gesto de protocolar o pedido de urgência com tantas assinaturas deveria provocar um gesto do presidente Lula. Veja só. E a pessoa ainda disse assim para mim, se eu puder eu vou falar isso com o presidente, que o presidente tinha que dar um perdão a todas essas pessoas. Eu falei, mas todas quais? As que já foram condenadas ou as que ainda vão ser julgadas, como Bolsonaro, Braga? Todas, porque ele seria o Gandhi da nossa época, ele ia ganhar o Nobel da Paz. Olha o papinho, olha o papinho. O papinho. Eles são espertos, né? Malandragem total, parece letra de Bezerra da Silva. É malandragem total, não dá. Foi caindo nessa onda que o JK, nos anos 50, assinou uma anistia, depois desagou toda em 64, no golpe militar. Estavam todos os mesmos, a mesma lista, estava todo mundo lá de plantão com o golpe em 64. A gente já sabe, a história só mostrou coisa ruim nesse tipo de anistia. Eu acho que esse exemplo de que, né, se entrou na sua casa, quebrou tudo, você não vai perdoar, você vai querer punição, isso é uma maneira muito simples de explicar, mas que fica muito concreta para quem ainda tem alguma dúvida, né? Eu acho que é uma coisa que fica bem clara, né? Que a gente deve repetir isso sempre, né? Ô Elô, você sinalizou aqui, né, conversou com o Lindbergh Farias também sobre o governo que vai tentar desfazer essas assinaturas, são 20, né, pelo que você falou. Eu queria saber, rapidinho com você, que a gente já vai ter que encaminhar aqui para o finalmente, mas o Lindbergh Farias, ele tem sido bastante firme. Dá para dizer que o Lindbergh está bem alinhado ali com o Planalto, né, o humor do Planalto está alinhado com o posicionamento que ele tem dado publicamente? Olha, eu acho que tem sempre uma diferença, né? Porque um líder partidário pode se posicionar e pode fazer um tipo de discurso muito mais contundente do que qualquer pessoa que trabalhe no Palácio do Planalto, que não é um partido, é um governo. E é um governo de coalizão, acima de tudo. Então, tem que tomar muito mais cuidado na maneira que faz as colocações e tal. Então, eu acho que, nesse sentido, o Lindbergh tem sido muito claro quando
quando fala, toda vez que ele fala desse projeto de anistia, ele não deixa a menor dúvida. Primeiro que ele fala que é a continuação do golpe, e segundo ele começa a discorrer a respeito dos detalhes absurdos desse projeto, e ele está muito convicto que muita gente na Câmara não conhece os detalhes do projeto, como eu acho que a maioria da população brasileira desconhece o que esse projeto pretende, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer cada vez mais, trazer à luz o que esse projeto significa, é a porta gigantesca que ele escancara para problemas futuros. Agora, além disso, eu queria te trazer uma curiosidade aqui, Gabi e Chico, porque ontem o Rodrigo falou que o Arthur Lira não assinou, né? Esse projeto. Está longe disso. E aí eu ouvi de duas pessoas diferentes, uma da direita e outra da esquerda, uma explicação. Por que ele não teria assinado? Então a pessoa mais à direita diz assim, ele fez o Hugo Mota, né? Ele, tipo assim, colocou o Hugo Mota na presidência. Ele não podia dar um abraço de urso no Hugo Mota, botar enforcar o Hugo Mota com essa história e colocar ele numa sinuca de bico. E as pessoas da esquerda dizem assim, o Lira não é nem besta de fazer uma coisa dessa, porque ele sabe que esse projeto, ele compra uma briga direta com o STF. E o Lira é um cara experiente, muito tempo de mandato, não vai querer comprar uma briga com o STF. Até porque o STF quebrou todos os galhos possíveis do Arthur Lira até agora. É verdade. É lá que está, volto a falar numa coisa que eu falava direto aqui no ano passado, o escândalo da robótica. Os robozinhos estão tudo lá guardadinhos, desmontadinhos, embora tenham custado muito para a nação, custado muito para o povo de Alagoas, mas o Gilmar Mendes, ele desmancha esse grande escândalo. O escândalo que tinha caderno, vídeo, placa de carro, a lista dos assessores, gente que conduzia o dinheiro, boy de luxo, era um baita filme, estava tudo lá, do escândalo da robótica, mas aí, jeitosamente, o STF, com o Gilmar, desmontou cada robozinho, os robozinhos lá estão quietinhos, meu Deus, não sai mais do canto. É bom não mexer com os robozinhos. Mais um desdobramento desse bastidor aí que a Elô traz pra gente, né? Porque realmente não fazia tanto sentido, mas quando você vai olhar nos bastidores da política, faz todo sentido no mundo. Sentido. Elô, obrigada por hoje. A gente se vê amanhã, querida. Valeu. Até amanhã, pessoal. A gente continua discutindo aqui essa questão da anistia com o Rodrigo Viana, que está chegando do ICL urgente, de volta para a nossa mesa redonda, Rodrigo. A gente falando aqui sobre aquele bastidor que você trouxe ontem do Arthur Lira. E agora parece que ele não quer ficar de mal com o Supremo Tribunal Federal, porque já teve, né, livrou a cara. Não é bom negócio. E também talvez não queira ficar de mal com o governo, Lula, de maneira tão frontal, porque ele vai ser o relator, né, do projeto da isenção fiscal para quem ganha até 5 mil reais, a isenção de imposto de renda, né? Tem esse detalhe. Só uma informação que eu acho que é importante a gente frisar, vocês estavam falando sobre a possibilidade de 20 deputados retirarem as assinaturas, depois que protocolou, não retira mais. Eles podem até anunciar que não apoiam, olha, não quero mais, assinei, mas na verdade não apoio, no plenário não vou votar. Achei que era outra coisa. Achei que era outra coisa e tal, mas retirar não tem mais jeito. Foi por isso até que o Sóstenes Cavalcante correu para protocolar. Depois que, antigamente, quando era no papel, o Chico deve ter acompanhado essa época lá, Chico, tinha gente que corria assinar, pedia para arriscar o nome do papel. Exatamente. Agora que é no eletrônico, protocolou, ficou lá. Então você não acrescenta, não tira. Até ata que era amassada, jogava no lixo, no bolso de última hora. Principalmente em eleição estudantil, né? Exatamente. Ou seja, não adianta de nada, né? Dizer, gente, eu não apoio. É aquela velha história, né? Depois que pediu desculpa, nunca mais morreu ninguém. Agora já era, gente. Já protocolou. Pois é. E essa é uma informação só que eu queria trazer rapidinho. Eu sei que nós vamos falar daqui a pouco do Bolsonaro, dessa cirurgia que ele transforma, mais uma vez, né, num espetáculo midiático lá dentro do hospital. Agora, que cara de pau, né? O sujeito que a Elô descrevia aqui. O Lula tinha que ser uma espécie de Gandhi, perdoar tudo. Lembra do que o Bolsonaro falou sobre o Lula? Eu quero que o Lula apodreça na cadeia. Eu quero que a Dilma morra de câncer. Esse é o homem que está pedindo perdão, que está se mostrando como uma vítima, como um coitadinho, com a barriga exposta para as filmagens. Uma coisa é ele ter passado por uma cirurgia e, enfim, eu espero que ele fique bem.
Até para que ele tenha a oportunidade de ser punido pela justiça brasileira. Sim. Tomara que ele se recupere. Bolsonaro, a gente espera que você se recupere, mas não para ganhar perdão, para ganhar o julgamento que a gente espera que você receba, porque você foi o líder dessa tentativa golpista. Então, é muita cara de pau alguém vir querer falar, não, o Lula podia perdoar e resolve tudo. Não vai resolver, é o que o Chico falou. Se perdoar agora, daqui 3 anos eles voltam para um outro golpe pior. Então não tem que perdoar coisa nenhuma, tem que julgar sem vingança, com direito à defesa, você pode dosar as penas e tal, mas tem que condenar quem coordenou esse golpe. E semana que vem a gente volta nisso, né, Gabi? Segundo núcleo, nós vamos acompanhar aqui. Segundo núcleo, a gente vai ter cobertura especial sobre isso na terça-feira. Importantíssimo voltar, não ficar só o espetáculo grotesco do Bolsonaro. Tem também esse outro espetáculo. Querem espetáculo? Vamos ao espetáculo do julgamento. É isso aí. TV Senado no ar o dia inteiro. Dia 22, terça-feira, a gente vai estar com a nossa equipe mobilizada aqui para acompanhar esse julgamento lá de Brasília também. São 6 personagens daquele grupo mais operacional e tal, que tem todo o golpe de Estado, inclusive o general Mário Fernandes, que está preso, segue preso, Gabi. Eu estou curioso para saber se continua a mesma linha, porque na primeira etapa do julgamento, ninguém negou que houvesse golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado. Só ficou cada um sutilmente jogando o crime para o outro. Malandramente, foi tu aí, nada, não tenho nada a ver, nunca vesti farda, nunca fui no Palácio Planalto. Todo mundo jogando ali na malandragem um para o outro. Eu quero ver se vai continuar essa linha, que seria o primeiro golpe do Brasil sem autor, né? Não tem nenhum autor. Não tem nem autor. É aquela coisa, filho feio não tem pai, né? Exatamente. Golpe derrotado não tem pai. Não apareceu até agora. O que não deu certo não foi comigo, né? Se tivesse Comigo ganho, tava todos os coronel, tenente-coronel, tudo fazendo fila para dizer, não, Meu eu já Deus do céu. tinha defendido desde o começo, né, Gabi? É isso aí. Vamos, enquanto está avançando a campanha da anistia, a gente tem o Bolsonaro internado na UTI, né, do hospital da DF Star, lá em Brasília, e a gente não tem previsão de alta da UTI, por enquanto, segundo o boletim médico que foi divulgado hoje, então a gente atualiza essa situação aqui. No domingo, para lembrar, o Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia para desobstrução intestinal, então um procedimento para liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal por conta das sequelas de 2018 daquela facada. Então, hoje o próprio Bolsonaro divulgou nas redes sociais dele um vídeo de quase 3 minutos, a gente está vendo aqui na tela, ele andando pelos corredores do hospital. Pelo amor de Deus, não aguento mais ver isso. Já apareceu muito para você, Chico. Pelo amor de Nossa Senhora. E a gente recebe... Tira essa assombração da minha frente. A gente vai receber aqui o doutor Alexandre Carlos, que é gastroenterologista do Hospital das Clínicas, para entender todos esses procedimentos, né? A gente está trazendo aqui um monte de especificidades técnicas e o doutor vai ajudar a gente a compreender tudo isso. Boa tarde, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para esclarecer as dúvidas. Vamos lá, doutor Carlos. Para começar, eu queria que o senhor explicasse um pouco de como que funciona essa cirurgia, né, esse procedimento, porque foi um procedimento que durou 12 horas, me parece ter sido bastante importante, né? Posso só perguntar uma coisa já de cara também, sabe, se ele puder incluir? Doutor, é o Rodrigo que está falando aqui. Vou só fazer um complemento, a jornalista tem essa mania, né? Complementar aqui na pergunta da Gabi. Ele foi uma cirurgia de abdômen, peito aberto, ou foi com câmera? Isso no começo ficou assim uma dúvida. Pelo que eu vi hoje nessa imagem dele circulando, parece haver um corte aqui, né? Nesse sentido, desde aqui do peito até a parte mais da cintura. Eu queria que o senhor explicasse isso para a gente também, além dessa questão das aderências, o que significou essa cirurgia. Sim, vamos lá. Então, por conta da complexidade da cirurgia, a cirurgia foi abdômen aberto, chama-se laparotomia. Faz aquele corte no abdômen para poder avaliar melhor dentro da cavidade. E a cirurgia é complexa, sim, porque não é à toa, é a 7ª cirurgia dele. Cada vez que entramos na cavidade, que manipulamos a cavidade, isso gera inflamação. Depois da inflamação gera a cicatriz, que é a aderência. E são essas aderências que podem complicar depois. Essas aderências, elas podem puxar o intestino, podem dobrar o intestino, e isso evita que as fezes desçam, né, façam o seu movimento normal, e é isso que vai causar dor, vômitos, que foi o quadro que
o Bolsonaro apresentou. Então, a cirurgia, quanto mais a gente mexe, pior vai ser. Então, se ele, caso precise de uma nova cirurgia, vai ser pior do que a que foi no domingo passado. E quando a gente entra numa cavidade como essa, tá tudo que a gente fala colado, tudo aderido pelas aderências. Então, demora sim para conseguirmos acessar aquele real problema desta vez, nesse cenário, para podermos avaliar melhor e fazer a cirurgia. Nos dias atuais, o ideal é fazer uma cirurgia que a gente chama minimamente invasiva, cortes pequenos, que seria pela videolaparoscopia, que é aquela que a gente coloca câmeras, trocáteis câmeras no abdômen, e você vai sair com uma incisão bem menor, recuperação até mais rápida. Mas no caso do Bolsonaro, pela complexidade que já sabia que ia ser difícil a cirurgia, optou-se já fazer com o abdômen, o corte no abdômen, que chama-se laparotomia exploradora. Muito bem. Doutor Alexandre, tem uma curiosidade que tem rondado muito as redes sociais, que é as pessoas questionando por que tem sempre uma presença de oncologistas nas cirurgias do Bolsonaro. Isso referindo-se desde lá da facada até agora. O senhor saberia responder essa curiosidade para um leigo? Assim? Olha, sim, claro. Na verdade, o oncologista não deixa de ser um clínico também, um clínico geral, que termina sendo o clínico, o médico da equipe. Tá? Segundo relatos, não há nada relacionado a câncer, que seria a especialidade relacionada diretamente ao oncologista. Então é mais porque antes de ser oncologista, Entendi. O colega médico ele é clínico e ele pode sim tomar conta e gerenciar aquela equipe médica naquele cenário. Entendi. Muito obrigado, querido. Doutor, eu também queria tirar uma dúvida. Eu perguntei a respeito da duração da cirurgia, porque parece ser uma cirurgia importante quando a gente diz que durou 12 horas, né? Dá para dizer que essa é uma cirurgia que já estava sendo planejada, né? No fim das contas, acabou sendo feita de uma maneira emergencial. Queria entender o porquê disso, se foi, enfim, se o Bolsonaro deixou, acabou adiando, vamos dizer assim, a cirurgia, e aí por isso acabou virando uma cirurgia de emergência, e se ela é definitiva ou não, se só a recuperação, né, o tempo de recuperação pode dizer se ele vai precisar fazer outro procedimento como esse. Olha, o que se sabe é que ele tem muitas aderências dentro da cavidade, isso é fato. E isso às vezes pode dar sintomas, uma cólica abdominal, uma barriga estufada, uma ânsia de vômito, uma má digestão. Na maioria das vezes, os sintomas são contornáveis com medidas, tratamentos medicamentosos. Em alguns casos, que não se resolve, que aí é necessário a cirurgia. A gente evita o máximo a cirurgia, porque se a gente soubesse que seria apenas uma cirurgia, ok, ia para a cirurgia e ia resolver. Mas não é. Né? A gente também não garante que essa foi a última cirurgia do Bolsonaro. Por quê? Manipulamos mais uma vez, causamos inflamação interna e essas inflamações vão causar novas aderências. Mas tiramos do processo emergencial agora. Se ele foi para a cirurgia, é porque aquelas primeiras 24, 48 horas de medidas, com jejum, não se alimentando por boca, se alimentando apenas pela veia, que é a nutrição parenteral, com o uso de antibiótico e alguns outros medicamentos, não resolveram, não conseguiu desobstruir com o tratamento clínico, precisou fazer através do tratamento cirúrgico. Então, não é garantia, Gabi, que seja a última cirurgia, esperamos que seja, a gente sempre vai pensando que vai ser a última cirurgia, mas isso não é garantia porque ele tem inúmeras aderências, não dá para fazer a lise, que a gente chama, a quebra, desfazer todas as aderências dentro daquela cavidade. Retirou daquele processo agudo que estava causando aquela situação emergencial. Doutor, só para frisar, nós estamos falando com um especialista, né, um gastroenterologista que está dando todas as explicações aqui técnicas, não é uma avaliação política, é uma avaliação aqui do quadro clínico de uma pessoa, né? A avaliação política a gente faz, o doutor está fazendo a avaliação clínica e médica. Exato. E aliás, muito clara, agradeço por isso. Doutor, pela explicação que o senhor estava dando, dá a impressão para a gente que começa a virar um problema crônico, né? 6, 7 cirurgias. Então eu pergunto para o senhor, esse é um problema já crônico, se a gente puder classificar assim, o senhor deve ter pacientes com quadros parecidos, ou já teve, né? Evolui para um quadro crônico? Essa é a primeira questão. Segundo, se evoluir,
Ele tem condição de ficar viajando pelo país, exercer atividade política que exige subir, descer de avião, subir em caminhão de som, descer de caminhão de som, um homem de 70 anos, afinal. Muita gente fala do Lula, né? Se teria condições com quase 80, mas me parece que o Bolsonaro vai mostrando uma fragilidade nesse caso do abdômen. Então a pergunta é crônico e ele tem condição de exercer esse tipo de atividade muito agitada, assim, de subir, descer, viajar? Olha, ele tem uma situação de múltiplas aderências que são crônicas, mas a condição de obstrução ela é aguda. Então, a partir do momento que ele foi para o tratamento cirúrgico, resolveu aquela obstrução. Então, agora, creio que não tem mais obstrução alguma. Depois que ele tiver a sua recuperação completa, daqui um mês, 40 dias, ele vai poder exercer, sim, suas atividades. Não descartando a possibilidade de ter alguma outra crise, mas, obviamente, a condição aguda agora foi resolvida. Gabi. Doutor, perdão, eu também queria tirar uma dúvida em relação à quantidade, né? O Rodrigo citou aqui, foram 6 cirurgias e, como o senhor disse também, ele tem muitas aderências, então é normal, desde que ele recebeu a facada, né, e desenvolveu essa condição, que foi em 2018, essa quantidade de cirurgias acontecer, é realmente assim que acontece? Se já teve algum paciente, né, que teve algo parecido. Sim. Excelente questionamento. Tudo depende da severidade e do grau da inflamação inicial. Então, não foi uma simples facada, foi uma facada com extravasamento de conteúdo fecal para dentro da cavidade. Isso causa uma inflamação muito intensa e extensa, que a gente chama de peritonite fecal, e isso gera muitas aderências. Então, eu tenho, óbvio, alguns outros pacientes, não só de facada, mas qualquer processo inflamatório, pode ser acidente de carro, pode ser tiro intraabdominal, diverticulites. Então, qualquer processo inflamatório extenso dentro da cavidade, o paciente pode sair, sim, com múltiplas aderências intestinais. Doutor, qual o maior cuidado? Uma vez o ex-presidente saiu do hospital. Qual é o cuidado máximo? Alimentação? Não pode alimentação muito pesada? Qual é o grande cuidado de uma pessoa que sai do hospital nesse quadro do ex-presidente? A gente pede, sugere adotar medidas que sejam benéficas para o nosso trato gastrointestinal. Então, o que seriam? Realmente uma dieta equilibrada, uma dieta que a gente fala pobre em alimentos fermentativos, então não muitos alimentos fermentativos, senão vai causar um desconforto abdominal. Uma boa hidratação, a água é um dos melhores aliados aí para nosso intestino, e atividade física. Tudo isso são medidas para que aumente o peristaltismo, ou seja, aumente os movimentos intestinais e não evite uma aderência futura. Sabendo-se que o surgimento de aderências, às vezes, a gente usa esse termo na medicina, idiosincrásico, às vezes vem sem nenhum gatilho, tá? Então, ele pode estar bem e de uma hora para outra vir uma crise de obstrução. A gente não espera. Às vezes pode vir com alguns sintomas iniciais que vai ter aquela inflamação pior, mas às vezes vem do nada, já o paciente apresentando uma dor abdominal, vômitos, já em um início de um quadro de obstrução, que pode ser parcial, então resolve nas primeiras 24, 48 horas, sem nenhum tratamento cirúrgico, ou quando não resolve, aí tem que partir para o tratamento cirúrgico. E só para frisar, o senhor já falou, mas assim, o prazo mais ou menos, depois de uma cirurgia desse tipo, né, o senhor falou abdômen aberto, né, aqui de cima a baixo, é uma cirurgia delicada, quanto tempo de recuperação? Ele está na UTI ainda, mas depois tem que ficar no quarto, no hospital, quanto tempo mais ou menos, doutor? Olha, toda vez que a gente mexe no intestino, o intestino ele fica meio paralisado alguns dias. Então, a gente dá 48 horas para o intestino voltar a se movimentar. Então, isso é um sinal de melhora do paciente. É o período mais crítico. Por que é o período mais crítico? Porque, às vezes, no caso dele, dessa vez não teve, mas se teve alguma sutura, se teve alguma junção do intestino com o outro, pode desfazer, geralmente nesse período inicial. Então, a gente dá em média, vai depender de cada caso, mas 48 horas, pelo menos, numa UTI, e ele se recuperando, caminhando, já o intestino funcionando, e a gente começa a tentar progredir dieta pela boca, né, paulatinamente, gradativamente, começando com líquidos, depois algo mais sólido, até uma dieta normal, aí ele tem condições de ir para casa. Então, não dá para dizer o tempo, né, mínimo, até pela complexidade da cirurgia,
mas é pelo menos 48 horas de UTI, pelo menos mais aí uns 5, 7 dias de quarto para se pensar em ir de alta hospitalar. Muito bom, é esclarecedor, porque tinha algumas pessoas aqui no chat perguntando a respeito da caminhada também, então o doutor Alexandre Carlos já respondeu essa pergunta também. Bom, né? Até bom Isso é caminhar. ótimo. isso. Quanto mais precoce, quem não já fez cirurgia sabe, quanto mais você caminhar precocemente, isso é ótimo para a recuperação do organismo. Doutor Alexandre Carlos, quero muito agradecer a sua presença aqui. Um abraço, foi muito esclarecedor. Até uma próxima. Obrigado. Boa noite, querido. Bom, até mais, pessoal. Obrigado. Doutor Alexandre Carlos, só reforçando aqui que é médico gastroenterologista do Hospital das Clínicas, portanto é especialista nesse assunto, tirando todas as dúvidas aqui. Já viu muita coisa igual, né? Naquela madrugada de Hospital das Clínicas, com essas emergências, né? Exatamente. Hospital das Clínicas de São Paulo, né? Só falando isso. Exatamente. HC. É isso, e aí a gente também, cruzando isso com a análise política, né, é uma cirurgia que é grave, né, assim, eu acho que acho que hoje de manhã falaram isso no ICL Notícias primeira edição, né, Rodrigo, Chico, o quanto é ali uma balança mostrando um pouco, ele tem que mostrar um pouco de força diante para a base dele, né, que tá forte, então faz vídeos e tal, mas ao mesmo tempo uma certa fragilidade, casando com o discurso da anistia, então está tentando ali colocar numa balança, né? É porque ele se mostra a vítima, Chico, mas uma pessoa que passou por tantas cirurgias dessa, tem condição de enfrentar? É claro, ele está inelegível, mas ele fica dizendo, não, eu vou ser candidato, eu vou recuperar os direitos. Não teria condição de enfrentar? Será que teria condição de enfrentar uma campanha política no Brasil, Bolsonaro? Olha, a imagem mostra que ele é muito moribundo, né? É, debilitado. É, meio cena de filme de zumbi, né? A cena é o que se chamava nos anos 70 de comunicação do grotesco. Comunicação que é do o livro do Muniz Sodré, que é nosso professor aqui na pós do ICL. Ele é um belíssimo livro, assim, muito estudado nas faculdades de comunicação. É quando uma empresa, uma pessoa, um candidato, uma modelo, sei lá, seja quem for, resolve comunicar o que é pior de você, o grotesco. Ou seja, barriga aberta, pontos. Então, ele está apostando nessa comunicação do grotesco. Desde 2018 já faz isso, mas está retomando, né? Retomando para valer. Deu certo, deu muito certo. Em 2018. Em 2018 ele está retomando uma história que, do ponto de vista de marketing, publicidade, às vezes dá certo. Né? Que você mostra aquela coisa mais que até meio tire as crianças da sala, mas isso pode ter um ponto ali de comoção. Mas de outro lado de fragilidade. Não, fragilidade absoluta. Tá muito seriado de zumbi total, né? Bom, gente, vamos lembrar que hoje a gente tem aqui a aula do Investidor Mestre, às 8 horas da noite. Para quem não está lembrado, hoje é a data limite para você poder fazer a sua inscrição, para você poder assistir. Vai ser daqui a pouco, às 8 horas da noite. Dá tempo de garantir sua vaga? Sim. Se você tirar 2 segundinhos do seu tempo aqui junto com a gente, ó lá, enquanto a gente está conversando, você digita aí no seu navegador icln2.com.br para poder colocar o seu e-mail e receber o alerta de que a aula vai começar. A aula que é inédita do Investidor Mestre, se adaptando às nossas notícias aqui do nosso tempo, que são muitas, né? Depois tentando entender esse cenário, né? Maluco. Juros altos no Brasil, tarifas do Trump, guerra comercial, tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Mercado de trabalho se aquecendo um pouquinho, mas com renda que também não cresce tanto. Então e o que a gente faz no meio disso tudo, né? O que a gente faz? Economistas famosos do nosso capitalismo, do nosso neoliberalismo, indo para a imprensa para pedir um congelamento de salário mínimo por 6 anos. Armínio Fraga, né? Armínio Fraga, quem diria? 6 anos de congelamento, ou seja, pega lá a Dona Maria, pega lá todo mundo e não deixa praticamente comer. Aperta o cinto, como a gente dizia antigamente com o Delfim Neto. Cara, esse é o pedido mais escroto, vou falar a palavra certa, que eu já ouvi. Nem o Ciro Nogueira, naquela reunião no BTG, foi tão canalha quanto esse pedido do Armínio Fraga.
Por isso que é importante a gente assistir a aula à noite do Edu para entender o que está em jogo, porque o Edu Moreira faz as duas coisas, né? Ele faz a avaliação técnica, ajuda com conhecimento técnico de investimento, mas também com análise da conjuntura política e econômica. Exato. Economia é sempre política, Sim. junto, né? Não tem como não ser. Gabi. E aí fica didático para todo mundo entender. Não, Então, bela oportunidade. É isso Corra e meta o dedo nesse negócio aí e garanta já. é isso aí, cln2.com.br ou então vem no QR Code aqui na tela, que também dá para escanear com o seu celular aqui do lado. Aí Faça como eu sou mais velho, hoje em dia eu uso muito o QR Code. Vou lá, porque já está lá grandão na tela mesmo, E aí vejo sempre na TV, faço com mais facilidade. Aí você põe o e-mail e o pessoal te avisa. Ó, vai começar a aula o Edu já está no estúdio, ele vem para esse estúdio aqui. Isso né? aí. Só que o pessoal remonta tudo, fica de outro jeito. Mas Nossa equipe técnica já está preparadíssima para a aula de hoje. É isso aí. Muita isso aí. coisa boa vindo por aí. Bom, seguimos aqui também falando sobre, a gente comentou, né, do julgamento do Núcleo 2 na semana que vem. A gente teve o primeiro núcleo que foi julgado já, né? Aceita a condição aceitando de réus, a condição de réu, né? Dessa primeira turma, desse primeiro núcleo, que é o núcleo principal, que inclui até o Bolsonaro. Só que, gente, olha que curiosa essa história, né? Os oficiais de justiça não conseguiram intimar até agora o próprio Bolsonaro na ação penal por tentativa de golpe, que já está correndo no Supremo Tribunal Federal. Então, desses 8 réus, gente, do núcleo... Que oficial de justiça é esse? Só se tiver pior do que o Bolsonaro. Tá difícil para Para não conseguir chegar naquele hospital, pelo amor não de é Deus. só o Bolsonaro, né, Gabi? Tem outros dois. Não é o Bolsonaro. Tem 8 réus no núcleo 1 que já foram julgados na primeira turma. Foram intimados 5. Parabéns, oficial de justiça, que não tem chegado no homem que mal pode andar, um homem praticamente zumbi. Você não consegue chegar. Sabemos onde ele está, né? Pelo amor de Deus, o homem passa o dia fazendo vídeo, ninguém chega nesse rapaz. Mas pelo vai amor de chegar, Deus. vai chegar. Vai chegar, mas já chegaram, melhor dizendo, né, esses oficiais de justiça, no Mauro Cid, o Almir Ganier, Anderson Torres, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Só que faltam quem, né, ainda não chegou ali a documentação, né? Não chegou para o Alexandre Ramagem, para o próprio Bolsonaro, que eu já comentei aqui, o general Braga Neto, que está preso. Pois é. Esse aí é fácil de achar, que né? é do Metrópolis. Eu vou dar uma dica. Bate lá no quartel, lá no Rio de Janeiro, que o oficial de justiça acha ele lá. Esse endereço é mais fácil, né? E o Ramagem tem que estar lá na sessão da Câmara. Amanhã, aliás, tem, né? Quarta-feira. Terça também tem, às vezes, né? Mas quarta-feira ele vai estar lá. Então, Ramagem, Braga Neto e Jair Bolsonaro. Mas esse é um processo, é mais um aspecto formal, de formalismo burocrático. Tem que citar pessoalmente para avisar, olha, você é réu numa ação penal, defenda-se. E aí começa a correr o prazo de 5 dias só depois da citação. O Renato Fernandes, aqui na nossa audiência, diz, calma, Chico, porque oficial de justiça trabalha muito. E é verdade, talvez seja a direção do hospital que não deixa entrar, não é difícil passar lá em cima. Deve ter um cordão, e nesse caso um cordão sanitário mesmo, que não deixa o homem chegar mais perto da desgraça lá. Vamos entender com a Carolina Brígido por que ainda esses personagens, Alexandre Ramagem, Bolsonaro e Braga Neto, ainda não receberam a intimação. Carol, boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite, meninos. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, esse procedimento é normal no Supremo Tribunal Federal. Vira notícia porque, como esses réus são bastante notórios, bastante famosos, a gente, que é da imprensa, fica olhando. Será que intimou? Será que não intimou? Mas, assim, a verdade é que é pouco oficial de justiça para muito réu no Brasil, né? Essa conta não fecha, mas isso não costuma prejudicar o andamento do processo, não. Eu lembro de uma história, vocês vão lembrar talvez também. Lembra quando o Maluf tinha mandato na Câmara dos Deputados, ou seja, ele era deputado federal e ele era procurado pela Interpol. Ninguém achava que ele estava na Câmara dos Deputados. Então, essa questão de o oficial de justiça ou a justiça não encontrar a pessoa, às vezes são trâmites burocráticos, às vezes são horários, às vezes a pessoa ainda não saiu para intimar esse réu específico, e a gente que é da imprensa, a gente fica criando caso, a gente fica olhando com lupa, né? Será que já intimou? Será que não intimou? Mas isso é um mero detalhe processual, vai acontecer a intimação, e isso, se atrasar o processo, vai ser muito pouco, assim, não vai ter um resultado tão importante quanto a importância que a gente dá a isso no noticiário. Essa que é a verdade, é um trâmite totalmente normal, um expediente normal
do judiciário brasileiro o oficial de justiça não conseguir intimar de primeira. Vai conseguir, claro, ele está encontrável, mas ele precisa também assinar, né? E talvez agora, nesse momento, ele hospitalizado, seja difícil realmente ele receber um oficial de justiça para poder assinar um documento. Para dizer, né, ali, esteja intimado para ele. Não é esteja preso ainda, mas é esteja intimado. Esteja intimado, exatamente. Agora, gente, falando, acho que vale a pena, já que a gente está falando do Bolsonaro, né, e do 8 de janeiro, dos que vão ser julgados, a gente estava falando do Núcleo 2 agora há pouco, semana que vem até teremos Carolina Brígido também com a gente nessa cobertura de terça-feira, mas a gente queria trazer um aspecto dessa história da anistia, né? Tem muitos analistas dizendo que o Supremo Tribunal Federal pode ser emparedado por uma eventual aprovação, né, e mesmo pela votação do projeto de anistia pelo Congresso. Então, a gente até ontem conversou com o Cacá, advogado criminalista, nosso comentarista aqui também no ICL Notícias, dizendo que a anistia é um golpe dentro do golpe. O artigo deles. É o artigo dele que está no nosso site, que também dá para ler em iclnoticias.com.br. O Gilmar Mendes disse para a Folha também que não vê nenhum sentido na anistia. Enfim, muitos juristas falando de um problema de ser um projeto inconstitucional. Carol, como é que o STF está entendendo esse movimento? Ele está sendo visto como uma afronta? Aliás, tem vários aspectos dentro do projeto de anistia ali que são bastante perigosos, né? Que torna, antes até de se cometer, né, um golpe, torna isso aceitável. Então, por exemplo, o caso das multidões, enfim, tem vários aspectos dentro do projeto de anistia que são bastante perigosos. Sim, Gabi, é um problema ali. Isso se chega no Supremo Tribunal Federal, está meio claro ali entre os ministros que isso não vai passar. O STF vai considerar inconstitucional, mas agora a tentativa é que esse projeto não chegue no Supremo Tribunal Federal e haja algum tipo de contemporização política dentro do Congresso, e também a gente está vendo ali uma tentativa de acordo dos três poderes para tentar esfriar esse debate sobre anistia no Congresso. A gente viu que o Hugo Mota já procurou o presidente Lula para falar sobre esse assunto e procurou também alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Dentro do STF, os ministros têm debatido, sim, essa possibilidade de fixar daqui para frente penas menos gravosas, como as que foram fixadas até aqui. A gente viu vários condenados a 17 anos de prisão. A tentativa é puxar esse sarrafo para baixo para, de alguma forma, tentar esfriar essa discussão sobre anistia, porque o custo político do Supremo derrubar uma decisão do Congresso Nacional também não é fácil. Isso ali gera uma tensão entre os poderes e é exatamente isso que Hugo Mota, o presidente Lula e também lideranças do Supremo Tribunal Federal querem evitar. É esse tensionamento. Já não basta estarem julgando um ex-presidente da República por um crime tão grave, que é uma tentativa de golpe, e que isso resulte também numa tensão entre os poderes, é um custo político alto para os três poderes, para o Legislativo, para o Executivo e também para o Judiciário. Agora, para além do Supremo Tribunal Federal, eu conversei ontem com um juiz que é também professor da Universidade de São Paulo, que é o Guilherme Madeira, que me explicou o seguinte: se esse caso passa, por acaso, no Supremo Tribunal Federal, por alguma brecha, isso morre na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É um órgão que já condenou o Brasil por autoanistia. O que eles consideram autoanistia? É quando o Estado resolve perdoar de crimes graves agentes do próprio Estado. Isso aconteceu no caso da guerrilha do Araguaia. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos decidiu que o Brasil teria que derrubar aquela parte da lei da anistia que perdoava militares e agentes do Estado por crimes cometidos durante a ditadura militar. E aí, isso poderia acontecer também nesse caso dessa anistia que está sendo negociada agora. Um detalhe: a Comissão Interamericana, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela é um órgão ligado à OEA e é um órgão que ele não tem ingerência sobre as nações. É uma decisão judicial, mas é uma decisão
que transita ali no meio internacional. Então, para a comunidade internacional, fica muito feio para o Brasil. Só que o Brasil não é obrigado a seguir a decisão. Essa decisão da guerrilha do Araguaia foi tomada pela Corte em 2010. E até hoje o Brasil não tomou nenhuma providência para derrubar essa lei da anistia e para poder abrir o caminho para punir esses agentes do Estado que cometeram crimes durante a ditadura. Esse projeto está lá, paradão na Câmara dos Deputados e não se mexe por nada. Por quê? Porque as forças políticas do Brasil não querem mexer nesse assunto, porque não tem nenhuma sanção internacional em relação a não cumprimento de decisão de Corte Interamericana de Direitos Humanos. Agora, não cumprimento de decisão do STF fica mais complicado de sustentar. Pois é. Carolina, você falou aí que há uma conversa, né, entre os poderes para um distensionamento e tal. Ontem também a gente conversou um pouco com o Cacai, e o Cacai falou, bom, tecnicamente não existe isso, o Congresso não pode reduzir pena, quem pode reduzir numa revisão criminal, Supremo, eventualmente, né? é o próprio Supremo. Mas o Congresso teria algum papel nisso? Isso que eu queria te perguntar. Podem jogar os dois poderes juntos? Por exemplo, o Congresso aprovar mudanças na lei que reduzam as penas dos crimes que já foram julgados, são 5 crimes, né? 4 ou 5 crimes aí. Não estou falando dos 8 aí líderes, estou falando da turma que já foi condenada, né? Sim. Por atentado contra a ordem democrática, golpe de Estado, depredação do patrimônio público, etc, etc. O Congresso poderia aprovar uma lei e aí, ao mesmo tempo, o Supremo reconsiderar, reduzir as penas. Isso, o caminho da distensão seria esta conversa que tem nos bastidores entre os poderes? Olha, esse caminho seria possível em partes, mas é mais difícil. Por exemplo, os crimes que já estão julgados não tem como rejulgar. E aí, se você muda essa lei e reduz as penas possíveis para essas pessoas que ainda não foram julgadas pelo mesmo crime, aí como que faz? Essas pessoas que foram julgadas, que vão ser julgadas no futuro, elas vão receber uma pena pequena e aquelas que foram julgadas no passado pelo mesmo crime ficam com a pena grande? Fica mais esquisito ainda do que já está. Acabou que o Supremo armou uma armadilha para si mesmo, porque quando colocou essa pena de 17 anos para quem executou os crimes da tentativa de golpe, como que agora vai fixar uma pena menor para quem planejou esses crimes? Então, logicamente, a situação não pare em pé, essa situação de diminuir as penas por forma de lei. O que pode acontecer daqui para frente? O STF, os ministros do STF concordarem em fazer uma dosimetria, que é o cálculo da pena a quem já foi condenado, menor do que da forma como está fazendo até aqui. O que pode ser feito? Tem 2 dos crimes que vários especialistas dizem que estão sobrepostos, que é a tentativa de Estado, de golpe de Estado e também a ameaça à democracia. Eles falam que esses 2 dos 5 crimes aos quais eles foram condenados, eles estão ali numa interseção. O próprio ministro Barroso já falou sobre isso, o ministro Luiz Fux também já falou publicamente sobre isso. Essa é uma alternativa. Em vez de sair somando as penas de todos os crimes, considerar que houve um ato que produziu uma pena e que não necessariamente são 2 penas a serem somadas, mas uma pena a ser aplicada de uma forma mais gravosa. Então, essa metodologia de cálculo das penas dentro do Supremo Tribunal Federal, isso sim pode ser negociado ali entre os ministros. Mas assim, cá entre nós, eu não consigo ver o Hugo Mota discutindo dosimetria com Alexandre de Moraes. Então, assim, é bem limitada, né, essa negociação entre poderes. Quem julga, quem tem a palavra final, quem tem o direito de errar, por último, como se diz por aí, é o Supremo Tribunal Federal. Então, fica assim muito a cargo dessa disposição dos ministros que integram a primeira turma de negociar o tipo de pena, o tipo de cálculo que está sendo feito às penas de quem foi condenado. Muito bem, Carol. Você falou da questão do Araguaia e eu lembrei da tentativa do Flávio Dino em tornar crimes que não se vencem no tempo a crimes que, por exemplo, como o do Rubem Paiva, que o cadáver não foi achado, crimes cujas apurações são inconclusas até hoje. Como é que anda esse capítulo aí? Você sabe alguma informação?
Tipo, totalmente adormecido. Agora a corte está muito centrada nessa questão de golpe, de julgamento do golpe. Por enquanto não teve nenhum andamento, mas sim, a gente viu que no ano passado o ministro Flávio Dino deu um passo importante em relação a isso. Quer julgar em termos de repercussão geral esse tema, ou seja, quando o Supremo Tribunal Federal decidir sobre isso, se esses crimes de caráter continuado, eles podem prescrever ou não, isso vai precisar ser julgado pelo Supremo e vai ter uma repercussão em todos os casos que tramitam sobre esse assunto em todo o Brasil. Mas, por enquanto, não tem previsão. A gente fica aqui esperando e tem ali um projeto de lei sobre isso também, que abre a porta para poder punir os agentes da ditadura, que está parado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara há muitos anos e também não se mexe, porque não é interesse político mexer nesse tema agora. Normalmente, quando não é interesse político mexer um tema no Congresso, ele acaba com o Supremo Tribunal Federal. Mas agora é uma crise por vez, né? Não dá para abrir duas crises ao mesmo tempo, precisa esperar esse julgamento do golpe para ver se essa questão da anistia lá de trás da ditadura militar consegue andar um pouco dentro do STF. Carol, só para aproveitar a sua presença, e a gente já anunciou aqui, semana que vem, terça e talvez quarta, o segundo núcleo, né, o núcleo 2, vai passar ali pela primeira turma do STF para que a turma decida aceita a denúncia ou não aceita, ou seja, virar réus, né? Já ouvi isso. Felipe Martins, Marcelo Câmara, Silvinei Vasques, Mário Fernandes, também importante. Aí tem Marília Alencar e Fernando Souza Oliveira, que aí são do Distrito Federal, né? Tanto a Marília quanto o Fernando, eles fazem parte da Polícia Federal. Então, o que eu queria perguntar para Carol Brígido, a gente vai fazer uma cobertura especial aqui no ICL, como fizemos no caso do primeiro núcleo, né? Então, ao longo de toda a terça-feira, transmitindo, comentando, trazendo as atualizações. O que você espera disso, Carol? Alguma surpresa? Pode ter alguém que, enfim, o que você sabe, o bastidor disso? O mais provável é que os 6 virem réus, assim como aconteceu no primeiro grupo, né? Os 8 viraram réus ali naquela primeira decisão da primeira turma. Sim, a expectativa é essa, que a denúncia seja recebida, que todos virem réus também por essa tentativa de golpe de Estado, por esses 5 crimes aos quais eles foram acusados pela Procuradoria-Geral da República. Agora, a surpresa que eu imagino é o seguinte, é que no primeiro julgamento, aquele que teve o Bolsonaro no meio, foram 3 sessões, foram 2 na terça-feira pela manhã, uma pela tarde e depois uma na manhã da quarta-feira. Nesse caso, a minha aposta é que seja tudo julgado na terça-feira. Por quê? As principais questões que poderiam demandar alguma demora nesse julgamento já foram decididas pela primeira turma lá naquele julgamento, aquele primeiro julgamento sobre Bolsonaro, que são as chamadas questões preliminares trazidas pela defesa. O que é isso? O foro, por exemplo, são questões, antes de se julgar o mérito sobre o recebimento ou não da denúncia, questões que as defesas trazem para que o processo não tramite mais por algum tipo de inconsistência técnico-jurídica. E essas questões já foram todas derrubadas pela primeira turma lá naquele primeiro julgamento. As defesas desses réus apresentaram questões muito semelhantes, questões que são no mesmo rumo daquela primeira leva de réus. Então, o Supremo Tribunal Federal vai gastar muito menos tempo para discutir. A primeira turma já tem entendimento sobre essas questões trazidas pela defesa e, digamos assim, vai só bater um carimbo. Olha, isso a gente já decidiu, e se tem indícios suficientes de que as pessoas, de que aqueles atos de fato aconteceram e de que essas pessoas têm algum indício de que elas cometeram aquele fato, ou seja, elementos mínimos para sustentar que essa ação penal tramite, que essa investigação passe para uma nova fase, aí o Supremo vai lá e recebe denúncia. Recebimento de denúncia a gente vê com muito drama assim, no Supremo Tribunal Federal, porque é decidido por colegiado, mas lá na primeira instância, gente, é literalmente bater um carimbo. O juiz recebe aquele pedido de abertura de ação penal, se ele encontra os requisitos mínimos descritos na lei, ele vai lá e abre ação penal sem problema nenhum, sem holofote, sem discussão.
No Supremo Tribunal Federal é que fica tudo um pouco mais dramático do que na primeira instância, porque a gente está olhando e porque os réus são pessoas importantes, são ex-autoridades, né, um crime muito grave, então a gente fica olhando com lupa esse tema. Só que, assim, a abertura de ação penal não deveria ser tão dramático assim. Significa que a fase da investigação está saindo de uma fase preliminar para uma fase mais avançada, mas ainda não existem culpados e não existem condenados nessa fase processual. Muito bem, Carol. Obrigada por hoje. A gente conta com você em breve também na nossa cobertura especial, reforçando que a Carol vai estar com a gente lá em Brasília, trazendo tudo ao vivo. Então, julgamento deve ser terça-feira. Vai ser um negócio que acaba, vai ser segundo longo, a Carol, né? acaba terça mesmo. Mas diferente, até né? o fim da tarde de terça. Provavelmente bem diferente do que a gente acompanhou ali no Núcleo 1. Se não acabar na terça e avançar na quarta, vocês não me culpem, não. É previsão, eu perguntei, previsão, né? não é Assim, o que você precisão esperava? ainda. É um do bom julgamento. estudo, baseado no seu repertório. É Isso muito aí. bom. Boa. Tá boa. Exato. Mãe Carol olhou isso na bola de cristal, é uma aposta. Muito bom. Obrigada, Carol. Até a próxima, querida. Valeu. Obrigado. No que bate muito com a tese do Cacai, que vai ser rápido, porque não vão voltar questões que já rolaram. Questões preliminares. Né? Não vão discutir, deveria ser julgado no plenário ou na primeira turma. Isso já deu, já foi. Uhum. Aquelas que foi toda manhã, né? Naquela terça-feira inicial, toda manhã foi gasta com estas questões. Agora isso já tá liquidado, né? Qualquer coisa que foi resolvida lá, vai andar. Vai. Então é capaz realmente, a previsão da Carol tá coerente, vamos dizer assim, né? É isso. Bom, a gente já tem um termômetro pelo menos, né? E a gente vai voltar a falar da anistia. Guilherme Amado continua apurando tudo a respeito dessa história lá nos bastidores de Brasília, né? Então, a gente tem uma comitiva de 24 deputados e senadores e essa comitiva deve visitar, gente, o general Braga Neto. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando também do julgamento. Os caras continuam Ele tá golpista, na prisão, né? O Braga Neto. O ministro Alexandre de Moraes autorizou essas visitas na semana passada. Então, sabe quem se colocou ali como o primeiro da fila, gente? O Sóstenes Cavalcante, que justamente foi o que protocolou ali o requerimento de urgência. Então, isso é a desmoralização, né? O cara é um parlamentar eleito pelo povo, aí vai lá visitar um general golpista, né? Deixa para a mulher dele, para os filhos. Ali para o mundo reservado da família. Mas tem outros, tá? Tem o Hamilton Mourão nessa fila, senador, também é Damares Alves, enfim. Fato é que ele visitou o Sóstenes Cavalcante e o general Braga Neto hoje, justo nesse momento que o PL conseguiu as assinaturas necessárias para tramitar a urgência do projeto lá na Câmara. Então, vamos chamar Guilherme Amado aqui para contar os detalhes dessa história. Amado, boa noite para você. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Boa noite, comunidade. Hoje houve a primeira dessa série de visitas de parlamentares. Não se tem notícia de que vai haver um grande grupo para ir juntos. São o que a gente apurou aqui, vão ser várias visitas, né? Então, Sóstenes foi hoje. Na quinta-feira vai o Hamilton Mourão com a Damares Alves. Então, são grupos que se dividiram, né? E hoje a visita do Sóstenes foi uma visita que não foi longa, de cerca de 1 hora. Ele conversou com o Braga Neto sobre o projeto da anistia. O Braga Neto disse que está acompanhando pela televisão o avanço, deu parabéns ao Sóstenes por ele, como líder do PL, ter liderado essa iniciativa. Eles, segundo a gente apurou, eles não conversaram diretamente sobre a possibilidade de o Braga Neto ser beneficiado ou não por esse texto. Agora, o Braga Neto é sujeito oculto desse texto, como o Bolsonaro né? Não existe, não faz sentido você, pelo texto da maneira que ele está hoje, você beneficiar o Bolsonaro e não beneficiar o Braga Neto. O texto do jeito que está escrito hoje beneficia todas as pessoas que se envolveram com alguma questão política que fosse interpretada como crime político. Portanto, beneficia também os cabeças da tentativa de golpe.
Beneficia o Bolsonaro, beneficia o Braga Neto, beneficia o Augusto Heleno. O que eu acho curioso é que a gente não vê de nenhum desses personagens uma postura de levantar e dizer: eu não aceito ser anistiado, eu quero ser inocentado, porque eu não tenho nada a ver com isso. Você não viu postura assim de parte do Bolsonaro, por parte do Braga Neto, por parte do Augusto Heleno, por parte do Alexandre Ramagem. Essas pessoas, elas acham ok elas serem eventualmente anistiadas por crimes que elas dizem não terem cometido. Ora, se não cometeram, por que não se insurgem em num trabalho tão somente pela inocência ou nada mais, né? Foi uma postura, a comparação aqui é ruim, porque fica parecendo que necessariamente você está, ao usar o Lula como comparação, você está tomando um lado na coisa, mas foi a postura do Lula, vocês vão lembrar, né? O Lula na Lava Jato, ele teve a oportunidade de sair da cadeia antes, isso foi discutido com o advogado, foi oferecido para advogado. Ele sai com tornozeleira, ele aguarda o último julgamento solto com tornozeleira, e ele falou: não, quando eu sair daqui, eu não vou sair daqui de tornozeleira. Quando eu sair daqui, eu vou sair de cabeça erguida, mantendo o que eu sempre disse, que eu sou inocente, que eu sou vítima de uma perseguição. Uma postura muito diferente do que a gente vê por parte dos acusados da tentativa do golpe, né? O que você estava falando também, né, Chico? Na primeira turma, naquela fase dos 8, né, que viraram réus, ninguém disse peremptoriamente: não houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Os advogados disseram: o meu cliente não se envolveu, o outro aqui, veja bem, ele não estava lá, não pode ser dito. É aquilo, né? Porque não deu certo, né, Rodrigo? Porque não deu certo, né? Filho feio não tem pai, como é que é? Não tem pai de filho feio, não é isso? Então o golpe não deu certo. Então, é isso que o Guilherme Amado está dizendo. Ninguém falou: eu quero ser julgado e inocentado. Não, eles querem anistia. No fundo, tem uma entrelinha aí, no fundo o que eles estão dizendo gente, a gente estava querendo sim. Pô, não pode também, a gente já deu golpe no passado, tentamos de novo. Tentamos e não deu. Se colar, colou, né? Se colar, colou. Não colou, mas agora vocês querem punir a gente por algo que a gente sempre fez? Libera aí de novo, né? Libera aí, pô. É isso, vamos pacificar o país. Isso é quase como se eles estivessem reivindicando o direito de ser golpistas livremente. Não se pode nem ser golpistas mais no Brasil, que vocês já querem punir? Onde já se viu, né? Onde já se viu uma coisa dessa? Não. Tentamos, perdemos, anistiem. E fica tudo em paz. É isso que eles estão falando, como já fizeram em 55 com o Juscelino, tentaram, o Juscelino conseguiu debelar o golpe, depois eles voltaram mais fortes e deram o golpe mais 2 vezes, 61 e 64, para finalmente ocupar o poder. Juscelino, coração bom de mineiro ali. Perdoa. Aceitou. São minoritários. A justiça adotou a tese do Fux, que por baixo dessa toga também bate o coração, que parece música do Vando, e também aceitou tudo e voltou tudo em golpe em 64. Eu queria só reforçar aqui, apareceu na tela enquanto o Guilherme Amado estava falando, mas não sei se as pessoas repararam, né? Que a gente colocou uma publicação do Sóstenes Cavalcante nas redes sociais. Então tem a manchete da Folha, né, dizendo: Moraes autoriza os parlamentares a visitarem o Braga Neto na prisão, e aí ele diz assim, né, em letras garrafais: visitarei o meu amigo Braga Neto, 121 dias de prisão injustamente. Então, reforçando, né, a aliança do presidente do PL na Câmara com o Braga Neto. E se eu fosse ele, nem visitaria agora, porque ele acabou de protocolar o projeto, não é? Fica parecendo que o interesse é salvar essa cúpula. Sim. Não é salvar a Dona Maria do Batom, é salvar essa turma. Então fica meio complicado, fica meio feio. Tipo, claro que não, eles estão preocupados com a moça do batom, com o pipoqueiro, né? Com o vendedor lá de sorvete, não é pro Bolsonaro, claro que não. Então nem aí, né, pro Bolsonaro. Presidente não, líder, né? Cometeu um ato falho aqui. Aliás, o Sóstenes já foi visitar a Débora do Batom? Acho que não, hein? Não me lembro. Não ficamos sabendo. A minha amiga, né, Débora. Agora tá em casa, né? Agora não tem mais visita, tá em casa.
Ah, é verdade. Mais fácil ainda de fazer uma visita. Pois é. Mais fácil ainda. É. Pois é. Agora, Amado, sobre essa história da anistia, né? A gente tem também o governo Lula agindo. O presidente está empenhado em tentar barrar a tramitação do projeto no plenário e marcou um encontro com o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, e também as lideranças da Câmara para tratar desse assunto. Então, esse encontro vai acontecer depois do feriado da Páscoa, a gente comentava aqui, quando também acontece o encontro, a reunião das lideranças das bancadas. E a Gleisi Hoffmann foi quem te trouxe essa informação, né? A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais. Eu queria que você tratasse um pouquinho aqui com a gente, né? Contasse um pouquinho para a gente como é que o governo está levando essa história, também levando em consideração as declarações do próprio Lindbergh Farias. Agora, mais cedo, eu perguntei para a Elô, está alinhado com o posicionamento do Lindbergh? Ela falou, olha... ele, por ser, né, por estar ali representando o partido, ele consegue ser mais firme, mais ferrenho nas suas posições, né? O governo está tentando levar mais ali numa negociação, né, mais nesse tom. Não, esse encontro do Lula, ele é até mais amplo do que a anistia, né? Porque faz parte de uma estratégia de aproximação com o Hugo Mota e com o Davi Alcolumbre, que começa lá com a viagem começa antes, né? Começa com o telefonema que o Lula dá aos dois, cumprimentando pela vitória no 1º de fevereiro, logo depois que eles foram eleitos. Continua com os encontros que eles tiveram antes da viagem, agora que o Lula fez ao Japão, passa pela viagem, os dois acompanharam o Japão. O Lula vai encontrar com os dois depois do feriado da Páscoa. Os dois devem acompanhar o Lula à China, na viagem que o Lula vai fazer em maio à China, novamente. Ambos tinham agendas em Nova York, na mesma semana que o Lula vai à China, porque é uma semana que tem um monte de eventos relacionados ao Brasil em Nova York. Eles estão revendo a participação deles nesses eventos para acompanhar o Lula. Então, tem uma diferença da relação que o Lula está construindo com ambos, da relação que ele teve especialmente com o Arthur Lira, né? Então, visivelmente, o Lula está mais próximo dos presidentes de Câmara e de Senado, está convivendo mais, está trazendo mais ambos para o convívio. E esse convívio é muito importante para a governabilidade, é muito importante na hora que um Hugo Mota tem que decidir o encaminhamento que ele vai dar à anistia. Porque se ele tivesse distante do Lula, essa decisão ficaria muito mais fácil. Mas essa decisão fica muito mais difícil de ser tomada de manhã, se à noite ele vai encontrar o Lula. Fica muito mais difícil de tomar uma decisão dessa e viajar na semana seguinte com o Lula para a China. Então essa aproximação é muito bem pensada e é muito importante para a governabilidade. Lembrando que é uma aproximação que vinha sendo sinalizada ao Lula e cobrada do Lula em relação ao Congresso como um todo desde o início do governo. Que bom que ele está fazendo isso, porque quem sai ganhando é o governo como um todo. Posso trazer a fala da Gleisi Hoffmann aqui também? Por favor. A ministra dizendo que ela acha um absurdo, né, o apoio dos deputados da base do governo ao projeto de lei de anistia, né? A gente até falou quais foram os partidos, né, e quantas assinaturas tiveram as assinaturas pela urgência, né, pela tramitação do PL com urgência. A Gleisi disse que o governo não vai fazer nenhuma retaliação, mas que está empenhado em mostrar a gravidade política disso tudo, né, desse apoio. Então ela diz o seguinte: é um absurdo apoiar a urgência para um projeto sendo da base do governo. Trata-se de uma grave afronta ao judiciário e à própria democracia. Urgência é preciso para projetos que beneficiam o povo brasileiro e não para proporcionar golpe continuado. Ela agora também chamando de golpe continuado, né, o PL da anistia. Ontem o Cacai usou essa expressão. Ele falou, o golpe ainda está aí, né? Eles estão tentando, continuam tentando. Tentaram na força, agora estão tentando institucionalmente, né, Chico? Eu acho que com essa viagem aí para a China, que é tão longa quanto a do Japão, eu acho que é adeus. Pode dar uma esfriada geral. Não vejo... parece que o esforço maior é de fazer foto com o Lula do que com o Bolsonaro ou o bolsonarismo. Senão o Arthur Lira já estaria nessa foto e nesse filme. Não está nesse filme, não aparece nesse filme. Ele não é nem figurante até agora. Então, a foto dá para a gente começar a medir o tamanho, a temperatura,
a febre desse interesse ou não. Você sabe que hoje perguntaram para o Arthur Lira, até a Laura Couto me passava aqui na redação, acho que foi lá em Alagoas mesmo, alguém perguntou para o Arthur Lira, você aceitaria, aquela pergunta meio encomendada, né? Você aceitaria ser candidato a vice na chapa do Bolsonaro? Ele saiu bem, né? Saiu bem, ele falou assim, não, um convite desse é honroso, eu aceitaria em mais de uma chapa, não só na do Bolsonaro, em qualquer chapa, né? Então ele deixa um pé em cada canoa, mas ontem a gente comentava aqui, Amado, quer dizer, entre assinar a urgência para anistia e ser relator dos R$5.000 de isenção para o imposto de renda, parece que o Arthur Lira ficou com a isenção do imposto de renda nesse momento. Não estou dizendo que ele virou lulista e tal, sim. mas ele pegou o que parece que dá mais rentabilidade no mercado eleitoral do ano que vem. É pelo menos a interpretação que a gente pode fazer, né? O PL da anistia dá um retorno naquela base já de direita, bolsonarista, que vamos dizer, em Alagoas talvez não seja assim tão forte, né? Se ele fosse deputado em outro estado, talvez ele até tivesse assinado, mas ele preferiu ficar, como disse o Chico, ficar na foto ainda do lado do Lula, não do lado do Bolsonaro. É provisório isso? Você acha que ainda tem jogo? Ele pode ainda mudar de posição? Acho que pode mudar de posição, mas eu acho que se ele realmente mantiver os planos de ser candidato ao Senado por Alagoas no ano que vem, a posição mais interessante para ele é que ele tenha o Lula e o Bolsonaro pedindo voto para ele. Então, seguir daqui até lá nessa posição, ele ganha muito mais, porque ele vai poder ir à cidade que é Lula e à cidade que é Bolsonaro. Ele vai poder ir ao evento de campanha da direita, muito provavelmente não vai ser o Bolsonaro o candidato, e ele vai poder ir a um evento do Lula, se o Lula realmente for candidato. Então eu acho que é isso, ele está pavimentando esse caminho. Ele não precisa assinar o projeto da urgência da anistia para ele dizer que ele é Bolsonaro. A foto dele com a camisa Bolsonaro em 2022 e a imagem, a lembrança que as pessoas têm de associar ele ao governo Bolsonaro são suficientemente fortes para que ele não precise fazer isso, né? Bolsonaro sabe que ele é mais Bolsonaro e não precisa disso como gesto, né? Agora o Lula precisa de gestos. O Lula precisa para ter, ou pelo menos vê-lo de maneira neutra, precisa de gestos como ele ser diligente na tramitação, na articulação para tramitar de uma maneira rápida o projeto de isenção do imposto de renda, de ele não assinar o projeto de urgência da anistia, são demonstrativos de que o Lula precisa para pelo menos vê-lo lá. Esse cara, ele não está 100% do outro lado, ele é uma Suíça, ele é uma zona neutra em que dá para eu também tirar proveito da boa capacidade política dele. É uma Suíça do Agreste. Gabi. Boa. Muito bem, Amado. Bom te receber aqui hoje, querida. A gente se fala em breve. Obrigado. Bom trabalho por aí em breve. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia associar a Suíça e o Arthur Lira, assim, só queria dizer isso. Mas tem algumas coisas que podem associar, sim. Tem alguns cofres, não? Eu vou escrever no meu diário. Pode ser. Sim. Alguns cofres, né? Exatamente. O roteirista do Brasil, né, gente? Ele sempre surpreendendo aqui também. E pelo visto não só do Brasil, você viu a notícia que saiu agora, Gabi? Isso, e tem uma outra também, viu, Rodrigo? Tem duas, trazer. então? Isso. Vai lá, Gabi. Vamos comentar primeiro sobre essa decisão. O Brasil recebeu hoje a decisão da Justiça Espanhola, rejeitando o pedido de extradição do Oswaldo Eustáquio. Olha só, o blogueiro, né, bolsonarista, que chegou a expor dados, fotos pessoais, informações sobre o delegado que conduziu as investigações sobre o Bolsonaro e a família dele também. Aí agora o Itamaraty e o Ministério da Justiça vão recorrer dessa decisão. Então, o Oswaldo Eustáquio, que está foragido, né? Esse aí, em vez de ir para a Argentina e Estados Unidos, buscou um roteiro diferenciado para os bolsonaristas. A Espanha nem é muito a praia dele. Mas é uma escolha certa, porque a Espanha tem uma legislação que protege muito. Se mexeu com política uma vírgula, o governo da Espanha já entende, as relações exteriores da Espanha já entende, que na dúvida fica aqui porque não vai ser submetido a governo algum. Tá. É uma lei de proteção a tempos muito cruéis. Não é o caso do rapaz aí, que a gente sabe que é um declarado golpista, sem falar em outras faltas de qualidade dele. Mas a legislação espanhola é de proteção total.
Na dúvida, fica por aí e tal, e toma aí uns herês e fica por aqui. Essa a decisão. Então ele procurou a Espanha porque sabia dessa proteção. Então mais um, olha só, gente, os bolsonaristas vão se espalhando numa espécie de diáspora dos golpistas, né? Tem bolsonarista na Argentina, vários, né? A gente já mostrou aqui, inclusive o sobrinho, né, do Bolsonaro, que outro dia disseram até que ia pegar um avião e ir para Portugal, né? Léo Índio. O Léo Índio, isso. Mas tem vários outros na Argentina. O Intercept já mostrou. Estados Unidos, né, onde estão o Alan dos Santos e outros, está lá também o sobrinho do Figueiredo, o neto do Figueiredo e o filho do Bolsonaro. E agora na Espanha, Oswaldo Eustáquio. Então eles estão espalhados. É a diáspora dos golpistas. É isso, rapidinho, uma outra notícia que você comentou agora, comentou aqui, né, nos bastidores junto comigo, que a gente tem a mulher do ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, que é o ex-presidente, né, a Nadine Heredia, que é a esposa desse ex-presidente, ela pediu asilo aqui no Brasil e ela entrou na embaixada do país em Lima e está aguardando um salvo-conduto do governo do Peru para poder viajar aqui para o Brasil, e o presidente Lula está analisando esse pedido, essa decisão deve sair rápido, analisado nas próximas horas, e ele, o que se diz aqui na reportagem da Folha de São Paulo, né, da Mônica Bergamo, é que ele vai conceder asilo, provavelmente. Então, o governo brasileiro já comunicou. Acabou de entrar na embaixada brasileira lá em Lima, no Peru, a mulher do ex-presidente. É isso. É isso. Muito bom. Muito bem. Agora, Chico Sá, vou te dizer uma coisa, viu? A gente precisa conversar. Ah, é hoje, né? Eu gosto da reação do Chico Sá quando é hoje, não, porque eu sempre lembro das minhas DRs, as famosas discussão de relação ao longo da minha história amorosa, né? Sim. Então, meu Deus do céu. Hoje em dia está mais calma a situação, né, Chico, do seu lado. Tranquilidade, paz e muito total. Amor. É isso, que maravilha. Mas já foi tumultuada. Já foi, né? Meu Deus do céu. Agora tá Quero nem lembrar, gosto nem lembrar do caos anterior. Isso. Agora, não precisamos conversar, que a gente vai trazer agora. Também está tudo em paz, gente, porque a gente discute, debate ideias, opiniões divergentes, mas tudo aqui em paz, tá? Então a gente vai ter aqui um debate, né, uma conversa sobre o movimento Sônia Livre, a exploração das trabalhadoras domésticas. Daqui a pouquinho, aliás, já, né, você começa a acompanhar essa história, hein? Belo tema. E a Sônia foi resgatada depois de uma denúncia anônima. Belo tema. Ela passou 4 décadas, né, com um regime análogo ao da escravidão, numa casa de família em Florianópolis. Que casa de família era essa, hein? A gente tratava como se fosse da família. Uma história absurda. Belo tema. E os vídeos do Precisamos Conversar estão cada vez mais no mundo aí. Tem um do batom da semana passada, eu recomendo para quem não viu. O uso do símbolo do batom, que correu mundos. Os bolsonaristas não gostaram muito. Nem um pouco. Pegaram o vídeo, começaram mais de uma influencer bolsonarista não gostou do debate que as meninas, as mulheres... Sucena, Nina Silva e Sara Zara com a coordenação ali das batutas da Juliana Baroni. A gente acompanha a partir de agora, então vamos nessa, gente? Maravilha. O Precisamos Conversar, aliás, entra no grupo do WhatsApp, cl.com.br/Precisamos Conversar. Boa noite para todo mundo. Rodrigo, Chico, amanhã a gente está de volta e a gente acompanha a partir de agora essa conversa do Precisamos Conversar. Vamos lá. Maravilha. Valeu. É hoje a nossa aula Tudo o que você precisa saber para investir. Uma aula muito importante para todo mundo porque ela ensina o básico de uma maneira muito fácil, para você poder já sair dali tendo uma outra visão e não fazer as besteiras que as pessoas costumam fazer. Se você já está inscrito ou inscrita, 1 hora antes da aula vai chegar o link para você clicar e já entrar ali na sala de espera. Até de noite.